Este podcast é muito mais do que uma entrevista. É uma conversa assente na preocupação com o futuro da cidade, das suas instituições, coletividades e pessoas. É um outro olhar da cidade pelos olhos do nosso convidado. É o olhar das gentes do Porto. E a pronúncia do norte corre o rio para o mar. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Gonçalo Moreira e eu sou responsável por organizar o episódio de hoje do podcast Gentes do Porto, promovido pela JST da Conselhia do Porto. O convidado deste episódio é o ilustre historiador e professor Héler Pacheco, um dos maiores nomes da cultura portuense, com uma contribuição incomensurável para o conhecimento histórico, social e cultural da cidade do Porto. É professor de História Social e Cultural do Porto, foi quadro técnico do Ministério da Educação durante mais de 30 anos, é investigador e autor de mais de, creio eu, tive a contar assim por alto, 50 obras publicadas, julgo que será um pouco mais que isso, e a sua grande maioria é sobre a cidade invicta. Foi ainda cronista do Jornal Notícias, é autor de vários ensaios e estudos sobre o património cultural. Em 2006 foi condecorado com a insígnia de Grande Oficial da Ordem do Mérito, atribuída pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. O tema deste episódio partiu do nome do próprio podcast, Gentes do Porto. Afinal, o que são as Gentes do Porto? O que é que nos caracteriza como cidadãos de uma cidade e região? O que é que nos distingue em relação aos cidadãos das outras regiões do país e até da Europa? E quais serão as tendências de mudanças mais notórias que se têm vindo a verificar ou que se espera que se verifiquem no futuro em relação a certas características dos portuenses? São estas algumas das perguntas que vamos discutir e tentar responder aqui hoje, com a ajuda do nosso ilustre convidado, o professor Héler Pacheco. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e que devo dizer que foi com grande prontidão e disponibilidade, pelo que agradeço, e é um privilégio poder contar consigo para esta conversa, para falar da nossa cidade e em particular das gentes da nossa cidade, ou do Burgo, como costuma dizer nas suas crónicas. Se não se importa, eu gostava de começar pelo seguinte. Sofia de Melo Brainer dizia que o Porto era pátria dentro da pátria. António Cândido referia-se ao Porto como sendo mais pátria do que o resto do país. No dia-a-dia costuma-se ouvir que o Porto é uma nação ou que ser portuense é ser português duas vezes. Porquê é que o Porto tem um sentimento de pertença e de identidade tão forte? Antes de responder à sua questão, eu queria agradecer-lhe as palavras que me dirigiu e que foram um bocado exageradas. O Essa de Queiroz dizia: eu sou um pobre homem da Póvoa de Varzim. Eu costumo dizer: eu sou um homem normal e uma pessoa comum da Vitória. Pronto, posto isto, portanto, agradecendo as suas palavras, eu costumo dizer três coisas. Uma delas é um bocado provocatória, porque mete futebol. Em primeiro lugar, sou portuense. Em segundo lugar, sou portista. E em terceiro lugar, sou português. De qualquer maneira, queria dizer o seguinte: tenho muito orgulho nas três coisas. Não troco o Porto por nenhuma cidade. Gostaria de viver algum tempo em Nova Iorque, que é a cidade depois do Porto que eu gosto mais. E não troco este país, já tive ocasião. Agora não, porque já estou numa fase avançada do meu calendário. Já tive ocasião de sair do país, mas não o troco, porque apesar de todos os problemas e de todas as dificuldades e de todos os defeitos que nós lhe encontramos, tenho um grande orgulho em ser português. Pronto, mas é a minha terceira pátria. Tal como o António Cândido dizia, não é? Como dizia há pouco. Posto isto, o que é ser portuense? Eu tenho uma certa dificuldade em definir-me como portuense, porque eu nasci na Rua do Correio, que agora não se chama Rua do Correio, mas eu sou fiel à designação, a 100 metros da praça. Brinquei na rua. Tinha um pai que era um republicano convicto, que tinha um profundo orgulho
pelo Porto, tinha um avô que era um monárquico convicto. Veja lá o que é esta mistura explosiva dentro da mesma casa. E que tinha também um grande orgulho no Porto. E os dois incutiram-me, sem falar na minha mãe, que essa, quando falava do Porto, até lhe tremia a voz. Portanto, desde o leite materno eu bebi tudo aquilo que é essencial a um ADN portuense. E, portanto, tenho uma certa dificuldade porque realmente não me vejo, nem me concebo Noutra circunstância. noutra circunstância que não seja esta cidade, que tem muitos defeitos, mas também tem muitas virtudes. E a virtude principal, as virtudes principais, depois a pessoa cresce e vai aprendendo outras coisas. Primeiro é o seu sentido da liberdade. De facto, o Porto é verdadeiramente a pátria da liberdade em Portugal. O que é a pátria da liberdade? Nós aprendemos desde muito cedo a ter um profundo amor ao território. Por exemplo, eu que era da chamada Vitória de Fora, o que é a Vitória de Fora e a Vitória de Dentro? A Vitória de Fora era a Vitória fora da muralha. A muralha não existe, não está lá, mas existia na nossa cabeça. Aliás, a rua de trás era a rua de trás. É muito fácil ver onde estava a muralha, porque a rua de trás define as traseiras da muralha. E raramente eu ia passear e os meus amigos não estavam do lado de dentro da muralha, que era os caldeireiros, as taipas, etc, etc. Eu dava-me com os de fora da muralha, que é Carmelitas, o bairro das Carmelitas, Picaria, etc, etc. Isto dá-nos um sentimento de pertença a um território que é importante, que é o chamado bairrismo. Mas isso, desculpe interromper, professor, isso acontece, imagino eu, em várias regiões do país, ou até mesmo em Lisboa, diria, apesar de ser capital e ter outras dinâmicas demográficas. Não sei se acontece, porque o que se passa no Porto é que eu tenho amigos. Neste momento o sentimento de território está-se a desvanecer, porque as pessoas nascem e depois mudam de sítio, mudam de lugar, saem do Porto, vão-se embora, ficam com a mesma relação ao Porto, mas de qualquer maneira. Eu tenho amigos da Foz que dizem eu sou da Foz, e quando vinham à Baixa diziam vou ao Porto. Tenho amigos de Paranhos que têm um profundo orgulho em serem de Paranhos. E até de Campanhá, que é a zona menos considerada até agora do Porto, que é um dos problemas que o Porto tem para resolver, é a diferença entre o Porto Ocidental e o Porto Oriental. Gente que é de Campanhá ou que era de Campanhá e tem um profundo orgulho em serem de Campanhá. E de qualquer maneira isto não punha em causa o sentimento de ser portuense. Dizendo de outra maneira, nós somos da Vitória, ou éramos da Vitória, da Sé. Então os da Sé, os últimos representantes dos meus amigos da Sé, esses consideram-se o supra-sumo de ser portuense, porque esse é o coração do Porto. É o coração do Porto. Quando se trata de defender territórios, de defender bairros, nós somos bairristas. Quando se trata de defender a causa comum, nós somos portuenses. E há aquilo que mais me impressiona no ser portuense é o apego à liberdade. O liberalismo tinha mesmo que nascer aqui, não podia nascer noutro sítio. Quer dizer, foi agora publicado um notável volume chamado 1820, do meu amigo professor José Manuel Lopes Cordeiro, que é um livro absolutamente notável. É uma bíblia do que é ser portuense. E o que é ser portuense, em primeiro lugar, é ter um profundo apego à liberdade e ser um liberal. Ele denuncia, inclusive, isto. É por isso que quando me perguntam, mas as outras pessoas dos outros sítios não têm o mesmo apego à liberdade e apego a certos valores,
quando a Revolução Liberal é desencadeada, o governo de Lisboa, aquilo que eu chamo o Terreiro do Paço, não teve pejo em mandar ofícios para vários embaixadores de países europeus. Tem lá os nomes deles e tudo. Tem lá os nomes deles. Em Londres, em Paris, na altura ainda não havia Alemanha, na Prússia, etc, etc, pedindo a intervenção armada em Portugal para sufocar a Revolução Liberal. Pronto, isto diz muito sobre o que se passava. O professor costuma dizer, isto é de cor, que há centralismo desde a patuleia, não é? Há centralismo desde muito antes da patuleia. A patuleia é em 1850. Quando se desencadeia no Porto a patuleia, quando se desencadeia em Lisboa a Revolução de Setembro, que é o chamado setembrismo, a Revolução de Setembro, que é em 1836, tem raiz no Porto. O que é que acontece? O Porto foi sempre, apesar de ter a estátua de Dom Pedro na sua praça principal, o Porto nunca foi pedrista. O ser pedrista quer dizer ser da direita liberal. O Porto sempre foi vintista, que é defender a Constituição de 1822. Ora, quando se dá, em 1836, há eleições, e o Partido Liberal, vintista, vence, eu penso que em 30 lugares conquista 28 no Porto, no Círculo do Porto. É uma vitória absoluta do Partido Liberal, que defendia a Constituição. O liberalismo português, um dos dramas do liberalismo português, que foi que esteve sempre dividido em duas fações, que ainda hoje há resquícios disso na política portuguesa, que é a fação vintista que defendia a Constituição de 1822, que era uma das mais avançadas da Europa, na altura, e que a nossa atual ainda tem influências dessa Constituição, e os cartistas. Aquilo que o Dom Pedro tem na mão é a Carta Constitucional, que tem muitos passos atrás em relação à Constituição. Ora, o Porto sempre foi... O setembrismo, a Revolução de Setembro, não é mais que a tentativa de retomar a Constituição de 1822. Pronto. E forma-se um dos melhores governos que o país teve até hoje, presidido por Passos Manuel. Um governo em que o Porto estava em força. Passos Manuel, Garreta, etc, etc. Pronto. Quando, na patuleia, é a mesma questão. É a revolta do Porto para tentar... Nessa altura era o José Passos, que era o irmão de Passos Manuel, para tentar repor novamente a Constituição de 1822, que era considerada muito mais democrática e muito mais liberal. Bom, é muito significativo que a patuleia, e portanto o movimento de 1836, é sufocado, a pedido do Terreiro do Paço, pela intervenção espanhola e inglesa. Bom, e por Dona Maria, desde logo. Quando se dá o 31 de janeiro, o 31 de janeiro não vinga. Repara, uma cidade liberal, com um liberalismo levado até às suas últimas consequências, inevitavelmente vai desembocar na República. Na medida em que o poder monárquico, o poder real, se vai diluindo, e a ascensão do poder popular se manifesta, inevitavelmente a República tinha que sair do Porto. O 31 de janeiro não vinga porque até o Partido Republicano, com sede em Lisboa, se recusa a aderir. Bom, quando se dá a Revolução de 1927, portanto há um golpe militar em 26, impõe uma ditadura militar, e em 27 o Porto revolta-se. É muito significativo que alguns historiadores da corte, é outra das coisas que eu chamo, ao Terreiro do Paço é a corte, dão esse golpe, dão essa revolta como sendo em 7 de fevereiro. No Porto começa a 3 de fevereiro. E o Porto esteve desesperadamente à espera que Lisboa aderisse desde o início.
Adere Daí- a 7. Daí Adere o a 7. desfazamento, sim. É por isso que há um historiador de Lisboa que diz que quando se dá a adesão de Lisboa é a revolução do remorso, que é o remorso não ter... Quando Lisboa adere, já o Porto tinha mais de 100 mortos e muita destruição, estava vencido. Portanto, tudo isto, o que é que isto significa? Significa o nosso apego à liberdade e à democracia. Eu não consigo eu nasci na ditadura e ainda vivi 30 anos de ditadura. Eu não concebo outra maneira de viver que não seja em democracia e com a liberdade assegurada. E isto penso que é a essência do ser portuense. O professor fala, e ainda agora estava a falar da corte de Lisboa e refere muitas vezes expressões como asfixiante, macrocefalia em torno de Lisboa, ou a corte, ou o império, referindo-se sempre ao Terreiro do Paço. E pegando aquilo que estava a dizer do ímpeto liberal e o apego à liberdade que caracteriza desde há séculos a cidade do Porto, ou a região do Porto, até aos dias de hoje, o professor consegue identificar alguma tendência de sabedoria ou de capacidade dos portuenses em remar contra esta maré que é a macrocefalia em torno de Lisboa e o centralismo político que temos. Isto é, ultimamente temos conseguido remar contra essa maré. A minha opinião é que em muitos aspectos nós durante tantos anos ansiávamos por viver em democracia. Dá-se o 25 de Abril e, infelizmente, em inúmeros aspectos, o regime democrático tornou-se ainda mais centralista em muitos aspectos do que o regime anterior. E há um romance do Camilo, que é A Queda de um Anjo, que eu recomendo vivamente a todas as pessoas que o leiam, que dá bem o retrato de muito do que se passa na política portuguesa. O Anjo é um indivíduo de Bragança, creio eu, que é um político local, que é convidado para ir para Lisboa. E torna-se um motivo de atração em Lisboa. Sobe-lhe à cabeça o ir para a capital. E muitos desses, com muitos desses, acontece que, na atualidade, até à atualidade, que se tornam mais centralistas do que muita gente tipicamente lisboeta. Eu tenho alguns grandes amigos em Lisboa. Aliás, uma das pessoas a quem eu mais devo na minha carreira é uma ilustre lisboeta, típica lisboeta, com quem é muito fácil dialogar. Não há nada de centralismo e compreendo perfeitamente as aspirações. Quando eu lhe falo no anticentralismo, ela compreende perfeitamente isso, não é? Muitos dos piores centralistas nem são Lisboa. São os que vão... os anjos que vão da província. Exato. E que lá caem, não é? E que ficam e eu deslumbrados. penso que, infelizmente, ainda existe muito. Não foi possível. A nossa democracia, talvez uma das taras da nossa democracia, foi não ter liquidado de vez esta tendência centralista que tem, na minha opinião, asfixiado o país. Uhum. Eu devo dizer que não sou um adepto fervoroso de bandeira da regionalização. Ainda não a compreendi, talvez porque ainda não a compreendesse muito bem. Até porque o meu conceito de regiões é um conceito muito volátil. Eu não sei o que é uma região norte. Porque a região norte começa em Coimbra, começa em Aveiro. Eu não estou a ver Aveiro desligado do Porto ou de Braga, não é? Pronto. Estou a ver muito claramente uma região entre os Montes e no Alto Douro. Estou a ver muito claramente uma região no Minho. Estou a ver ainda mais claramente uma grande área metropolitana do Porto.
o que baralha muito o nosso conceito de regiões. Não é? Eu preferia, se quer que lhe diga, eu começava por uma honesta e amplíssima descentralização. Descentralização de competências para... Isso tem estado muito em voga, não é? Neste momento, para as comissões de coordenação, em muitos aspectos, mas em muitos aspectos para as autarquias. Muitas competências. Eu pasmo como só ontem ou anteontem é que a Câmara da Feira recebeu o castelo. O Terreiro do Paço era dono do Castelo da Feira até anteontem. Custou quase 4 séculos ou 5. Aqui é a autarquia da Feira. O que o governo da Feira, a autarquia é um governo local, não é? Assumisse o seu símbolo principal, não é? Isto é perfeitamente ridículo. Aquilo que se passou com o Infarmed, lembra-se do episódio do Infarmed? Sim, primeiro com a Agência Europeia. A Agência Europeia. Mas a Agência Europeia já sabia que não vinha, quer dizer, aquilo era um fogo de vista, não é? Agora, aquela questão do Infarmed é perfeitamente ridícula. É perfeitamente ridícula, quer dizer, e aquela questão do Tribunal, creio que era o Tribunal Constitucional, passar para Coimbra, a oposição que houve... Os próprios juízes, desde logo. A isso. Pronto. Eu lembro-me quando foi criado no Porto, e muito bem, creio que foi o Dr. Santana Lopes, que era secretário de Estado na altura. Penso que é ele que nós ficámos a dever duas coisas. Que é a compra do Teatro de São João e a vinda do Centro Português, a criação do Centro Português de Fotografia no Porto. Uhum. Houve um ilustre senhor da política portuguesa, uma personalidade importante. Eu aqui não cito nomes porque não está em causa os nomes, está em causa a atitude das personalidades. Que eu li uma entrevista que ele deu dizendo assim, então nós agora quando quisermos investigar os arquivos portugueses temos que ir ao Porto. Não é? Pronto, há pouco tempo falou-se que havia um importante acervo fotográfico de um banco, creio eu, que iria para Coimbra, porque a Universidade de Coimbra teria condições, num departamento qualquer, de o tratar. Uhum. E há um ilustre membro do Terreiro do Paço, neste caso nem são membros do governo, são entidades autónomas que bolsam estas enormidades. Então agora vai para Coimbra. Quando nós quisermos consultar, temos que ir a Coimbra. Pronto, isto diz tudo sobre o que é a mentalidade, já é a mentalidade imperialista. Uhum. Mas eu queria pegar naquilo que o professor estava ainda agora a dizer, e até pegando no exemplo do Infarmed, a sensação, e aqui estou a fazer um pouco de advogado de diabo contra mim próprio, até que também sou portuense, a maneira como nós reclamamos muitas vezes, a ideia que passa, é que é demasiado avulsa e por coisas emblemáticas, precisamente nesse exemplo que falou do Infarmed, primeiro da Agência Europeia e depois do Infarmed, e também um pouco manicaísta até. Nós somos os bons, os heróis do filme, e eles, é sempre assim uma coisa muito dicotómica, eles são os vilões. Faz com que todo o debate sobre a descentralização que estava agora a falar seja assim, supérfluo, do género. Perderam, inicialmente a Agência Europeia vinha para Lisboa, depois lá concorremos o Porto, perderam, também lá o Infarmed acabou por não acontecer, nem sei em que fase é que isso está, ou se já morreu de todo, mas também lá o Infarmed para se calarem um bocadinho. A TAP muitas vezes é um bocado igual, quer dizer, basta também lá mais uma linha então, desculpem, amassada, está devolvida a linha, Porto não sei o quê. A sensação que me dá é que nós ficamos satisfeitos com pequenas coisas que são muito mediáticas e que permite, se calhar, o Presidente da Câmara dizer estão a ver como eu consegui, mas às tantas também ajuda os próprios... Com esmolas. São esmolas, exatamente. E não é essa a descentralização que a pessoa falava a título estrutural. Não, eu penso que aquilo que o Porto deve assumir, aliás, escrevi isso recentemente para dois, foram publicados em 2 jornais digitais. Uhum. Aquilo que eu aspiro é que o Porto tenha um grande progresso do ponto de vista económico, do ponto de vista
financeiro, do ponto de vista científico. Quanto mais as instituições portuenses se engrandecerem, quanto melhor for a universidade, por exemplo, quanto maior for a universidade, quanto mais empresas de qualidade se tiverem assento no Porto, quanto mais turistas de qualidade procurarem o Porto como lugar privilegiado para viajarem, mais o Porto cresce. Isso torna independente, não precisa E quanto mais crescer, mais se torna independente. Não precisa de migalhas, não precisa de andar a mendigar. Quer dizer, se o Porto tivesse, eu até costumo utilizar, digo isso muitas vezes nas minhas aulas de História do Porto. Nós tivemos o azar de ter uma Barra do Douro, que é uma coisa... temos um rio magnífico, temos o Alto Douro magnífico, temos o vinho do Porto, e temos uma barra que é uma barrinha. É uma barrinha de terceira categoria, não é? Tivemos que ir à pressa construir o Porto de Leixões. Se o Porto não constrói o Porto de Leixões, a estas horas não sei o que seria. Teria que o construir. Bom, tivemos esse azar, porque se temos a Baía de Vigo ou o estuário do Tejo, onde o Douro terminasse, a estas horas o Porto podia ser uma espécie de Barcelona do Atlântico, porque tinha desenvolvido a sua indústria e os seus recursos económicos e financeiros eram muito superiores, muito maiores, não é? E, portanto, aquilo que o Porto precisa é de crescer, de se engrandecer, de ter grandes instituições, grandes instituições culturais, científicas. Eu faço parte tenho a honra de fazer parte do Conselho de Ética do ISPUP, que é o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que analisa anualmente dezenas de investigações, algumas até vindas de investigadores estrangeiros, sobre saúde pública, o que dá um grande prestígio. Isso é que dá prestígio à cidade. Quanto mais prestígio tiverem as instituições do Porto, mais ela deixa de ser dependente mas ela pode impor-se perante o centralismo. É pela categoria e pela qualidade. Concordo. E não por andar a fazer arruaça na rua. Mas nessa altura, que espero que aconteça, esse engrandecimento que falava e alguma independência em relação à capital do país, e fazendo o paralelo precisamente com a cidade que referiu, que era Barcelona, onde há um sentimento muito, não só identitário, mas também independentista. O professor acha, isto é uma curiosidade minha, nem estava aqui escrita, mas o professor acha que se nós fôssemos, ou quando formos mais independentes e poderosos economicamente, haverá tendências independentistas? Acho que não. Foi aqui que nasceu o país, acho que não. Damos o nome ao... Acho que não. Um dos azares foi que o Afonso Henriques, em vez de ter ido para baixo, não ter ido para cima, só havia Santiago de Compostela. Porque neste momento a Galiza, se fizesse parte de Portugal, tornava este país muito maior. A Galiza é um prolongamento do norte de Portugal. Não é? Agora, o Porto tem um problema para resolver. Antes de crescer, ou melhor, para crescer, tem que resolver um problema complicado. E que foi um erro de política portuense. A política portuense não tem sido isenta de erros, alguns clamorosos. Embora nós não podemos avaliar o passado com os olhos do presente, mas a verdade é que temos que de ver no passado os erros que foram cometidos para não os repetir, ou continuar a repeti-los. O plano do arquiteto Roberto Ozel, que é o primeiro plano, o grande plano diretor da cidade, que é de 62, previa que o Porto em 2000 deveria ter 500 mil de habitantes. 500 mil. Considerando que em 1982 ele tinha 330 mil habitantes, faltavam 170. Não era nada de especial. Era mais fácil o Porto ganhar 170 mil do que perder 100 mil. 130 mil, que foi o que perdeu. Por erros de políticas. Locais? Locais.
designadamente a questão dos custos das habitações, dos alugueres, dos arrendamentos, a decadência urbana do Porto. Lembra-se como estava há 10 anos Mouzinho da Silveira. O Porto estava literalmente a cair de podre há 10 ou 15 anos. Mouzinho da Silveira, Sim, era um exemplo da degradação. Sim. Ainda se vê algumas... O que é que acontece? Infelizmente, alguns dos meus melhores amigos portuenses vivem neste momento sem desprimor para Gaia, por quem eu tenho consideração, vivi lá há alguns anos, sem desprimor para Gondomar ou para Matosinhos. Que são o prolongamento natural da cidade, não é? São a sua área metropolitana. Eu defendo uma grande área metropolitana. Alguns dos meus melhores amigos portuenses vivem em Matosinhos, em Vila do Conde, na Póvoa, em Gaia. Isto é uma tragédia, foi uma tragédia para a cidade. O despovoamento da Baixa é uma das maiores tragédias urbanas que aconteceu no Porto. Há uma coisa que eu gostaria de já agora que estamos a conversar, porque até agora temos estado a fazer elogios ao ser portuense. Eu tenho aqui algumas coisas para apontar também. Mas temos defeitos. Temos defeitos. Defeitos de fabrico, que eu chamo de defeitos de fabrico. Ser liberal é ser individualista. Quer dizer, não podemos fugir a isso. Porque se a essência do liberalismo é, do ponto de vista social, vive e deixa viver, obviamente o que é teu, o que é meu é meu. As contas à moda do Porto é cada um paga o seu. Não é? Pronto. Durante muito tempo, os portuenses não eram grandes amigos dos jardins. Dizia toda a gente isso. Porque queriam era ter o seu jardim privado. O seu jardim à frente da casa ou nas traseiras da casa. A casa onde eu nasci, a 100 metros da Baixa, tinha atrás um jardim e um quintal. Isso era a essência da nossa forma de viver. Temos a nossa... há um escritor qualquer, não sei qual é, não sei se é o Alberto Pimentel, que diz: ao fim do dia, o comerciante do Porto tranca a porta, faz as contas e isola-se no seu paraíso. É o individualismo. Pronto. Muitas vezes há atitudes que nós tomamos profundamente individualistas. Quer dizer, precisamos de ter grandes causas para nos unirmos. Quando há causas, nós unimos-nos. Fora disso, cada um vive para si. Por acaso tinha aqui uma questão nesse sentido, que era, em termos inorgânicos, portanto, partindo da base, e ainda retomando aquela questão do protestar, do nosso sentido de manifestação, que é relativamente característico nosso quando nos unimos, como dizia o professor, ultimamente não me tem parecido, mas eu não sei como era antes, o professor poderá dizer melhor do que eu, se tem essa sensação, a nossa capacidade de nos unirmos em torno de algumas causas é difícil pensar em algumas, pelo menos recentemente. Eu lembro-me da questão de, se calhar, do El Corte Inglês na Rotunda da Boa Vista. Houve aí alguma movimentação contra a construção desse centro comercial. Se calhar mais recentemente a atriz Sara Barros Leitão, espero não estar enganado no nome, enfim, lançou uma causa muito sua e que depois teve muitos seguidores em relação à toponímia do Porto e da sua e do seu do facto da maior parte... Está a falar da Gisberta. Vai Gisberta. Desencadear aí, mas acho que originalmente era o facto de ser maioritariamente nomes masculinos, o número de ruas e de praças no Porto, mas de qualquer maneira não queria discutir a questão, era mais para dizer precisamente que é difícil pensar em causas que tenham nascido das bases do Porto, das gentes do Porto. O professor tem essa sensação que temos vindo a perdermos, se calhar nesse individualismo que falava? O problema de haver causas aglutinadoras também radica nos 120 mil habitantes a menos que o Porto tem. Eu tenho um grande amigo que vive em Samamed, em Festa, que escreve mais cartas à Câmara a reclamar do que se passa na cidade e a fazer propostas para a toponímia. Eu faço parte da Comissão de Toponímia também. Sei. E vive em Samamed, em Festa, não é?
Quer dizer, é difícil aglutinar as pessoas em torno. Olha, por exemplo, outro meu amigo, que até foi meu aluno, que é o presidente do NUDEMALO, que é o Núcleo de Ecologista de Lordelo do Ouro, vive em Matosinhos. O Porto hoje está assim, fragmentado. Mas para a identidade de uma região, é certo que é difícil definir região, mas para a identidade de uma região, porque eu julgo que ser do Porto, considerar-se portuense ou ser do Porto, não é necessariamente ser habitante, ter número de polícia no município do Porto. Qual é o problema, tentando ser um pouco provocador, de se viver na Maia? Porque é que viver na Maia... O problema não é esse, é o problema das pessoas depois se reunirem e encontrarem. São mais dispersas, não é? Porque o meu pai fazia parte de um grupo, por acaso era um grupo de tainas, mas também de passeios de bicicleta e de passeios pelo rio acima, de remo, praticavam remo, uniam-se em algumas causas desportivas. A sede deles era à porta do Café Sport na Avenida. Viviam todos aqui no centro do Porto. Era fácil para eles encontrarem-se. Quando eu fiz parte daquele grupo, que foi uma das últimas grandes lutas que houve na cidade contra os molhos da Foz, o primeiro projeto dos molhos da Foz era uma coisa horripilante. E houve um grupo que resolveu, em torno do Dr. Miguel Veiga, do Dr. Artur Santos Silva, do dono da RAR, que era o João Macedo Silva, etc, etc. E várias pessoas, depois convidaram-me, eu entrei também. Fizemos reuniões no ténis da Foz, muito interessantes, para contestarmos a construção dos molhos. Nós não éramos contra a construção dos molhos, o que queríamos era outro projeto. Um projeto que valorizasse ambientalmente a Barra do Douro. Pronto, isso foi muito atacado. Mas para isso precisavam de estar juntos, não é? Para isso precisavam estar juntos. Sim. Vivíamos todos. Uma das críticas que nos faziam, e que até veio de algumas pessoas que deviam ter na altura estado caladas, é que eram os senhores da Foz que não queriam a paisagem estragada. Não, o que nós não queríamos era a Barra do Douro estragada por um projeto. Pronto. Mas era fácil, nós vivíamos todos ali numa área de 1 quilómetro ou 2 quilómetros em redor. E agora estamos mais dispersos. E agora estamos mais dispersos. Isso por um lado. Por outro lado, ser liberal é também ter opinião, ter opiniões. E um dos problemas do Porto é que, perante certos assuntos, há 50 opiniões diferentes. E há um momento em que é preciso tomar uma decisão. Sobre o Corte Inglês da Boa Vista, há muitas opiniões. Eu devo dizer que desde o início aliás, cheguei a falar com o Dr. Eireu, eu fiz parte do Conselho Consultivo da Sociedade de Reabilitação Urbana durante 12 anos. E sempre defendi o Corte Inglês na Boa Vista e não em Gaia. Porque a Boa Vista foi lançada como a nova centralidade portuense para se tornar a Baixa. Falhou por completo. Júlio Diniz chegou a ser As habitações de Júlio Diniz foram construídas, os edifícios foram construídos para habitação. Vamos lá ver quantos moram lá hoje. Júlio Diniz chegou a ser um centro comercial palpitante. E o número de lojas ao abandono é muito grande agora. Exatamente. A Boa Vista precisa de uma âncora. Precisa de uma âncora, de um motor. O primeiro motor está lá já, que é a Casa da Música, mas não chega. O motor da Casa da Música funciona no dia dos espetáculos, não é? Pronto. Portanto, funcionava com o motor. Relativamente à toponímia, isto... O meu ponto não era tanto o conteúdo, era mais para exemplificar... Relativamente à questão das mulheres, não há nenhum preconceito. Tomáramos nós, eu estou há 20 anos na Comissão de Toponímia. Todas as mulheres que nós conseguirmos agarrar com categoria, porque o nome de um nome que é dado numa rua do Porto tem que ser uma personalidade que tenha servido a cidade, que tenha qualidade, que tenha categoria, que tenha feito algum trabalho importante em benefício da sociedade. E, infelizmente, a mulher portuguesa até agora tem estado subalternizada. Quer dizer, a crítica que têm que fazer não é à toponímia do Porto,
é a situação da mulher em Portugal. Exatamente, ao machismo que ainda existe. Exatamente, porque realmente quantas mulheres é que se distinguiram, por exemplo, mulheres do Porto, que se distinguiram na literatura? Todas as que se distinguiram já têm nome de rua. Quantas mulheres do Porto se distinguem? Porque um dos princípios em relação à toponímia é privilegiar os cidadãos portuenses. Pronto. Em primeiro lugar. Não quer dizer que, se for de fora e serviu a cidade, também tem nome. Pronto. O Torga, por exemplo, tem nome de rua no Porto. E gostava muito da cidade. Porque o Torga escreveu o mais belo texto jamais escrito sobre o Porto foi uma conferência do Torga nos Comenianos, em 1942. Pronto. Agora, quantas mulheres do Porto se distinguiram na política nos últimos 50 anos? Diga-me, se é que se lembra. Quantas? Esse é que é o problema, que é a situação da mulher em Portugal, que só agora é que está a mudar. Portanto, aquilo que tem que ser criticado é a própria sociedade portuguesa, que até agora tem mantido a mulher num lugar de subalterno. Ainda hoje, basta ver os vencimentos femininos e masculinos em muitos sítios, não é? Exatamente. De qualquer das formas, acho que também tem enfim, acho que também temos que quebrar aí o ciclo de alguma maneira, e isso, enfim, isso também é. Quanto à Gisberta, eu sempre, desde o início, sempre votei a favor do nome dela por uma rua do Porto. Se calhar indo um pouco mais por aí, não do caso da Gisberta em concreto, mas de mais partidário, eu fiz aqui um exercício histórico, gostava que comentasse. É só meramente para introduzir a minha pergunta, não tem muita relevância académica, que foi ver, historicamente, em todas as eleições legislativas, quando a votação que o Porto deu ao partido ou coligação vencedora, comparando essa votação com a média nacional. E o que eu descobri, com algum espanto, para ser sincero, é que em todas as eleições que o PS ganhou, o Porto teve mais 4 pontos percentuais que a média nacional. Ou seja, o Porto foi um fator contributivo, positivamente, para a eleição desse partido nacionalmente. Mas quando foi o PSD ou o CDS, ou o PSD-CDS, em coligação, a ganhar as eleições nacionais, o Porto votou nem mais nem menos que a média. Portanto, teve sempre aí, vota sempre de acordo com a média nacional. Ou seja, foi uma contribuição neutra, se quiser, para a sua eleição. Isto pegando naquilo que o professor dizia de liberalismo é, em parte, individualismo, isso surpreende-o. Estes resultados surpreenderam-no, porque à partida os portugueses são mais de esquerda, são mais... se pensarmos que o PS é favorável a uma maior intervenção do Estado, tem alguma opinião sobre a opinião política dos portugueses? Eu diria que se fosse possível fazer uma transmissão da política portuguesa ao longo do século XIX, após a implantação do regime liberal, para a atualidade, eu diria que o Porto foi sempre uma cidade liberal e tendencialmente republicana. O que significa tendencialmente de uma certa esquerda democrática, liberal. E provavelmente isso expressa a continuidade desta tendência. Eu diria o seguinte. Mas apesar de tudo, só para contrapor aquilo que o professor diz, apesar de tudo, nas eleições autárquicas já há dezenas de anos que temos personalidades que acho que é consensual que são mais de centro-direita. Eu vou adiantar um pouco mais o meu raciocínio. Eu era muito amigo de um dos melhores presidentes de junta que o Porto teve, que era o Alfredo Fontinha, do Partido Socialista, que governou o Garramaldo durante não sei quantos anos, durante 2 ou 3, são 4 anos, mandatos. E foi um excelente presidente. Há eleições e de repente ele perde Ramalho.
teve um grande desgosto em perder Ramalho. Ele disse, não percebo como é que perdi, porque realmente ele tinha um grande apoio nos bairros, nas Campinas, no bairro de Francos, etc. Tinha um grande apoio lá, popular. Eu disse-lhe, é muito fácil perceber porque é que você perdeu Ramalho. É que Ramalho já não é uma freguesia só de povo dos bairros. É uma freguesia de classe média. E a classe média não ia votar em si. Não votou em si. Pronto. Há mudanças sociológicas na sociedade portuense. Que justificam quer a votação para as legislativas, quer para as autárquicas, de diferentes Se cores, não for a pandemia que nos assaltou, e o Porto muito lentamente estava a aproximar-se de uma cidade de classe média. Eu não conheço nenhuma democracia decente, nenhuma democracia séria, ou a sério, que não seja uma grande sociedade de classe média. Claro. E na medida em que as sociedades de classe média crescem, e o Porto, eu gostaria muito que o Porto se fosse transformando numa cidade de classe média. É por isso que defendo que neste momento a Câmara deve impulsionar muito a criação de habitação para a classe média. Já não é para as classes mais populares, que ainda vivem muitas em ilhas, em más condições. Ponto final. Pronto. Mas não com bairro social, é reabilitar as ilhas. Se as ilhas servem para resorts turísticos, também servem para a habitação social, não é? que estão inventariadas em 900 e tal, não é? O bairro do Silva, que era um dos grandes bairros operários do século XIX, que era considerado uma ilha no Bom Jardim, é hoje um resort de luxo, do ponto de vista turístico. Eu sempre defendi que as ilhas não deviam ser demolidas, deviam ser inventariadas, e aquelas que tivessem tipologicamente boas condições, era com projetos modernos, requalificadas. Pronto. Mas neste momento o grande problema para atrair população para o Porto é a habitação. É a habitação para a classe média. Porque é a classe média, o sustentáculo das democracias é a classe média. E repare, quando eu falo em classe média, estou a falar em muitas famílias que vivem em bairros sociais. Porque se for ao Cerco do Porto, ou se for ao bairro da Pasteleira, e se for ao bairro Pinheiro Torres, vê à porta automóveis e vê muitos filhos que já estão na universidade. Quer dizer que a proletarização do passado, do século XIX e de parte do século XX, lentamente, se puder, vai-se transformando em classe média. O tal elevador social. É o elevador social. O que nós queremos é que o elevador social, que é um palavrão que eu não uso muito, mas agora utilizo porque agora aqui é eficaz, o que nós precisamos é que o elevador social funcione bem. Para que os que vivem pior, lentamente vão adquirindo um estatuto social melhor, diferente. Para mim, o ter automóvel não é um sinal de luxo. Ao contrário de muita gente. E cada vez menos. É um sinal de necessidade para trabalhar, para muita gente. Eu vou-lhe contar um pormenor que é um sinal identificador daquilo que eu defino quando defendo uma cidade de classe média. Eu frequentei antes da pandemia, até escrevi lá um livro, um pequeno café próximo da Universidade Católica, que é, não recordo o nome, é um sítio muito agradável. E tinha lá uma empregada, que era a Joana, que era uma empregada de balcão. Uma simples empregada de balcão do café, não é? Chama-se A Bolacheira. Passa por a publicidade. É um sítio muito agradável e moderno. A Bolacheira. Que um dia me disse, foi para férias, e quando veio de férias, chegou à minha beira e disse-me assim: sabe onde é que eu fui passar férias? Eu disse: não. Estive uma semana na Croácia. Eu disse: ótimo. Isto é o elevador social a funcionar. Porque antigamente a mesma Joana ia em caminhoneta a Aveiro ou a Braga.
passar férias. Professor, estamos a caminhar-nos muito rápido para o final. Gostaria de colocar, se calhar, mais uma pergunta. Eu tinha aqui várias, mas não vamos ter tempo. Tem a ver com a diversidade étnica dos portuenses. E por diversidade étnica... Que não tinham. E o meu ponto é que, se calhar, ainda não têm, mas eu vou querer saber a sua opinião. Que é, eu fui ao INE retirar os dados do número de imigrantes em Portugal. E constatei o seguinte: em 2021, o Porto era apenas, diria eu, o 34º município com maior proporção de imigrantes da sua população, com quase 19 mil estrangeiros. Isto dados de 2021, como disse. É uma proporção de 8% da sua população. No município de Lisboa, por exemplo, esse número ascende a 20% da sua população estrangeira. E eu até achei estranho ao início, mas até fui reconfirmar e julgo que será assim. Portanto, tem 108 mil estrangeiros para uma população de 545 ou 46 habitantes. O mesmo se passa para a área metropolitana. Tem uma percentagem de 3,3% de imigrantes, que é a 18ª região no T3 do país com maior imigrantes. 18ª, parece-me bastante baixo. E a AML, a área metropolitana de Lisboa, é a terceira, com 12% da população estrangeira. Será que o Porto e os portuenses fecham-se mais em torno de si mesmos e não são tão cosmopolitas como gostam de pensar? O termo aí, cosmopolita, não é o termo mais adequado, provavelmente. Porque ser cosmopolita... Estar aberto ao mundo. A melhor definição de cosmopolitismo era do Torga, que dizia que o universal é o local sem muros. O que é importante é não ter muros na cabeça. Exato. É? Isso é que é ser cosmopolita, é não ter muros na cabeça. Mas o Porto não tem muros face à população estrangeira, quer dizer... Nunca foi uma tradição do Porto, porque o relacionamento privilegiado do Porto era com o norte da Europa. O relacionamento comercial e financeiro era com o norte da Europa. Aliás, diz muito que Lisboa é mediterrânica e o Porto é uma cidade europeia do norte. O que acontece é que neste momento, face ao aumento da necessidade de postos de trabalho e da falta de mão de obra, é inevitável que o Porto vai ter que, neste momento a colónia brasileira, creio que é já a primeira na cidade. Uhum. Eu posso lhe dar um exemplo. A minha mulher está doente, sofre de uma doença complicada e tem cuidadoras. Em 4 cuidadoras que ela tem, 3 são brasileiras. Eu acho absolutamente inevitável, e ainda bem. Claro. Porque se não tivesse as 3 brasileiras, provavelmente não tinha possibilidade, porque não havia portuguesas para preencher esse lugar. Portanto, nós vamos precisar de... E a ascensão da classe média passa também... Dos 120 mil habitantes que o Porto vai ter que reganhar, ganhou 17 mil nos últimos 4 anos. Que já não é mau. E passará por aí, não é? Necessariamente passará também por aí. E pergunta para 30 segundos, peço desculpa por lhe impor assim um prazo tão apertado, ou um tempo tão apertado. Isso, acabamos com uma imagem de futuro, com uma ideia de futuro. Qual é o impacto que essas tendências, quer de perda de população por um lado, quer aumento de imigração que se quer por outro, para tentar combatar a perda de população, e tendências de maior turismo, maior cosmopolitismo, se quiser, isso prevê algumas mudanças no que é ser português, a questão de ética no trabalho, tolerância pelas convicções dos outros, liberalismo. Vamos conseguir manter... É muito difícil fazer previsões desse género, mas eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Uma das melhores cuidadoras que vai à minha casa é uma rapariga que tem 22 anos, veio do Brasil há meia dúzia de meses. Já é portista, já lhe dei um cachecol do Porto, já vai ao Dragão. Ok, está respondido. E no dia 30 vai ao aeroporto receber o pai, a mãe e uma irmã que vêm para Portugal, porque ela diz que está tão bem no Porto que os mandou vir. É uma família inteira que vem para o Porto.
Muito bem, acho que isso foi uma ótima resposta e uma boa previsão para o futuro da cidade e de nós todos. Obrigado, professor, por ter vindo mais uma vez e agradeço a quem nos ouviu e quem nos viu, porque isto vai ser também publicado no YouTube, creio. Portanto, obrigado a todos. Até à próxima.